Podcast. Podcast Mão na área, podcast número 141 com um time completo. Vamos falar do semifinalista do Campeonato Paulista, o Corinthians, o Esporte Clube Corinthians Paulista, que tem jogo quarta-feira contra o Internacional pela Copa do Brasil. Será que o Internacional e o Corinthians têm a maior rivalidade interestadual do Brasil? O pessoal no Rio Grande do Sul tá falando assim sobre o jogo dessa quarta-feira pela Copa do Brasil. A gente vai discutir tudo isso e muito mais a partir de agora no Podcast Mão número 141. E eu, Marco Belo, vou dar as boas-vindas ao time de comentaristas do Podcast Mão, a começar por Maércio Ramos, o Morcegão. Tudo bem, Maércio? É uma forma de você me dar uma colher de chá, né, Belo? Duas edições ausentes, mas numa segunda-feira muito feliz, com a classificação do Corinthians para uma outra fase do Paulistão depois de vencer o Botafogo. O Internacional, que para mim é o terceiro maior rival do Timão. Primeiro Palmeiras, depois São Paulo e o Internacional. Eu tô com os gaúchos lá, os colorados, que acham que o Internacional, que o Corinthians é um rival em potencial. Estou com eles, acho que o Internacional é mesmo. E numa segunda-feira, no Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, em que as sardinhas perderam para Macaquinha. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Pois não, Belo? Eu só sou fã do Aranha, muito fã. Eu acho que o Aranha realmente merece tudo, ainda mais quando ele se esticou pro pênalti, porque Aranha se esticando é um espacate, Rodrigo Vessone. Ei, Marco Belo, um grande abraço a todos aí, prazer participar novamente. Vamos falar um pouco aí dessa classificação do Corinthians, já dar uma projetada aí no São Paulo e também no jogo contra o Inter, que eu acho que vai ser um jogo bastante equilibrado. Você acha que Internacional e Corinthians têm a maior rivalidade interestadual do país, Rodrigo Vessone? Tem, tradicionalmente tem, independentemente da fase dos times. Eu acho que hoje, até pelo que aconteceu no Brasileiro do ano passado, pelos investimentos dos dois times, por redes sociais, acho que Palmeiras e Flamengo tá bem quente a coisa entre Palmeiras e Flamengo. Mas tradicionalmente, independentemente de fase, aí eu não tenho dúvida nenhuma que é Corinthians e Inter, porque foram muitas decisões, muitos duelos, né, importantes. Final do Brasileiro de 76, tudo começa ali. Aí depois teve 2005, teve a final da Copa do Brasil de 2009. Aí agora, mais recentemente, de novo, o Corinthians ajudando a rebaixar o Internacional. Então a coisa vai esquentando. Foram muitas e muitas decisões. E agora eles voltam a se encontrar de novo. Eu vou chamar Vitor Guedes para esse papo, porque ele é um cara mais idoso e lembra daquela rivalidade Santos e Botafogo, na época do Pelé e do Garrincha, que era uma rivalidade Rio-São Paulo. Depois teve o Cruzeiro também, com um grande escrete, como diz o Vitor Guedes, né? Aquele escrete cruzeirense que fez muito sucesso. Depois o próprio Internacional com um grande time, enfim. E também várias pelejas boas, né? Muitas pelejas. E o clássico das multidões, que é Corinthians e Flamengo. Sem dúvida, o clássico que mais mexe com os torcedores no Brasil. Então tem várias possibilidades da gente falar o clássico de maior rivalidade. O Vessone lembrou, Vitão, da rivalidade entre Corinthians e Colorado, mas é uma rivalidade mais recente, de 2005 pra cá. Você acha que isso transforma... 76? Não, mas não, é porque disputou uma final de brasileiros, não quer dizer que é uma grande rivalidade, senão não, toda foi uma semifinal... final e o corintiano foi muito maltratado lá no Beira-Rio, depois da invasão que teve no Maracanã contra o Fluminense. Enfim, há vários relatos de corintianos que desde ali não gostam do Internacional, mas é óbvio que de 2005 pra cá ficou maior. Pra mim é a maior rivalidade interestadual. Pra mim a rivalidade do futebol é Corinthians e Palmeiras, é a maior de todas. E Vitão, agora, fora Corinthians e Inter, só rapidinho, Vessa, eu acho que se assemelha um pouco, mas menos, é Galo e Flamengo, pelas decisões de arbitragem de Aragão, de Roberto Wright, né, que o Cido Galo chama de Aragalo, de Wright Galo. Bem lembrado. Acho que Flamengo e Atlético é o que mais se assemelha de Corinthians e Internacional de rivalidade
Agora o Inter hoje não é um time odiado por corintianos, é um time odiado pelo país. Depois da palhaçada envolvendo a Chapecoense, tentaram usar um fato desse para melar o campeonato, com um papinho de que não tinha clima, condição, foram atrás de Vitor Ramos, na casa. Então um time que era um time odiado por gremistas, óbvio, como todo time tem seu rival. Depois daquele churrasco mal explicado, o corintiano também não respeita. Agora o Inter hoje, eu tenho para mim que o Inter é hoje o que foi o Vasco, uma época do Rodrigo Miranda. Enfim, o time mais odiado no país. É a impressão que eu tenho. Né? Fluminense também não pode coisa, mas acho que o Inter hoje, com o episódio Chapecoense no passado, a tentativa de virada de mesa, ficou um time, num momento, acho que o time menos querido do Brasil. Desculpa, Vessas. Fala, Vessone, pode falar. Eu só quero ressaltar que o Vitão lembrou da final de 76, né? Não dá pra você considerar uma rivalidade porque disputou uma final de Campeonato Brasileiro, senão todos os finalistas de Campeonato Brasileiro são rivais. O que eu falei de 2005 é por causa das polêmicas fora de campo, né? Por isso eu falei a partir de 2005. Mas fala, Vessone. Não, só para contar para o nosso ouvinte, é uma história que meu pai conta. Foram mais ou menos 15 mil corintianos para o Beira-Rio. Mesmo sendo uma distância gigantesca lá para o Rio Grande do Sul, mais ou menos 15 mil corintianos. E entre os maus tratos que a torcida do Corinthians deixou os ônibus no Olímpico, e aí eles foram andando, os ônibus todos foram estacionados no Olímpico, e foram andando até o Beira-Rio. E era um calor tão grande naquela tarde, porque era uma final única, né? Era jogo único a final. E o calor era um calor de mais de 40 graus. E o que aconteceu? Os bombeiros, na época, para tentar ajudar um pouco contra o calor, pegavam mangueiras para molhar as arquibancadas com as pessoas, molhar as pessoas nas arquibancadas. E os bombeiros vinham com as mangueiras e molhando todo o povo. E quando chegava na torcida do Corinthians, eles abaixavam as mangueiras, não molhavam e seguia reto o caminho para molhar assim que acabasse a torcida do Corinthians, e não molhar a torcida do Corinthians o jogo inteiro, antes do jogo, no intervalo e depois do jogo, não molhar em nenhum momento, e a torcida do Corinthians passou o calor o jogo inteiro. Então esse foi um dos maus tratos ali em 76, só para que também, o nosso ouvinte dificultaram o acesso, né? Porque depois da invasão que aconteceu na semifinal contra o Fluminense, fizeram de tudo para não ter uma nova invasão. Teve problema na estrada, na fronteira com a guarda gaúcha, eles não chamam de PM, lá chamam brigada, sei lá como eles chamam lá. Enfim, há vários, o Bessoni falou do pai dele, há vários e vários relatos de corintianos da velha guarda sobre as dificuldades, que não é que nem hoje em dia, que a polícia bate todo mundo mesmo em todo jogo, que essa várzea de torcida única. Era uma época mais civilizada e que o comportamento da brigada militar, enfim, da torcida, foi de como se fosse o Corinthians e Flamengo do ano passado no Maracanã, mais ou menos. É o que dizem os relatos dos mais antigos. Daí vem a rivalidade, não só pelo fato de ser uma final, desse problema que teve envolvendo os corintianos, segundo vários e vários relatos de quem estava naquela final ali, ou de quem não viu a final, tentou ir e não conseguir por questão de ingresso, por causa da polícia, enfim. Há muitos relatos como esse do pai do Vessone. Vou chamar tá feito o registro, vou chamar o Teleco também para esse papo, o Teleco que nasceu nos anos 90, então não tem ideia do que a gente está falando, né? Porque a partir dos anos 90 a história era outra. Em 1976, eu nasci em 79, mas eu creio que não era usual tanta gente viajando de um lugar para o outro, assim como não foi usual os milhares de corintianos indo para o Maracanã, eu também não creio ser usual milhares de corintianos irem para Porto Alegre. Não tinham tantas viagens de avião, não tinha internet, a televisão não tinha esse poderio todo, então o pessoal, não querendo defender maus tratos, mas com certeza houve uma estranheza, né, de tanta gente de fora de repente estar lá caminhando pelas ruas de Porto Alegre. E eu só acho, fazendo um parênteses aqui antes de chamar o Teleco, que há um exagero nesse negócio de rivalidade local. Rivalidade clubística, tudo bem. O corintiano não gosta do Colorado, o Colorado não gosta do corintiano. Agora, gaúcho contra paulista, que nem hoje quiseram criar com o Léo Jabá. Porque gaúcho não gosta de paulista, porque paulista não gosta de gaúcho. Eu acho tanta besteira quanto a Globo que fez esse negócio de brasileiro e argentino. Seu Galvão Bueno lá na Globo, porque o brasileiro odeia argentino. Você vai pra Argentina, você é super bem tratado, você é muito bem tratado na Argentina. A não ser um caso ou outro, assim como também aqui no Brasil o argentino pode ser maltratado uma vez ou outra. Agora lá em Porto Alegre o paulista é muito bem tratado também. Eles têm
os costumes, a cultura própria, eles têm um jeito diferente de ser. Você tá lá, se adapta, amigo, assim como eles têm que se adaptar aqui. Mas eu acho que esse negócio de falar que gaúcho odeia paulista e paulista odeia gaúcho é um exagero que parte da mídia ajuda a bancar. Vocês podem concordar ou discordar, claro, mas antes, Teleco, seu boa noite, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa noite aos companheiros de mesa e aos melhores ouvintes do universo. Eu gostaria de começar falando que não tem rivalidade nenhuma entre Corinthians e Internacional, que tem uma enorme freguesia em 82 jogos, 31 vitórias do Corinthians, 22 vitórias do Inter. E vocês falam que tem clube simpático, clube não simpático. Eu odeio todos, então pra mim é muito fácil. Tá certo. Sobre o negócio Porra, do foi Paulista... bem Teleco, hein, Marco Belo? Foi incisivo como sempre, incisivo como um grande cirurgião que é. Agora, sobre o negócio de gaúcho e paulista, vocês têm alguma coisa a declarar ou concordam, discordam do que eu falei? E aí, os quatro que estão à mesa? A única coisa é que chimarrão é uma das coisas mais insuportáveis do mundo, mas o churrasco deles é muito bom, que lá não é rodízio, é espeto corrido. Agora o resto, tem gaúcho legal, em mala, como qualquer raça, como tem corintiano insuportável, legal, isso é uma bobagem. Agora, que o Internacional virou um time intragável pro corintiano, desde o churrasco mal explicado contra o Goiás, virou. Enfim, como o corintiano é odiado por eles, desde o pênalti do Fábio Costa do Tinga e da remarcação dos jogos. Não agora, foi gaúcho... pênalti, ele dobrou a perna. Eu tava no dia 2 de dezembro de 2007, né? E no dia do rebaixamento do Corinthians em Porto Alegre, e os gaúchos, os dois se uniram contra o Corinthians, comemoraram muito, gremistas e colorados comemoraram demais mesmo a queda do Corinthians. Eu nunca vi tanta união entre os dois quando o Corinthians caiu, assim, em restaurantes e etc. Então, realmente o Corinthians, pelo menos no Rio Grande do Sul, nunca vai ter vida fácil, porque eles odeiam o Corinthians, acham que aquela coisa do eixo e etc. E acham que é o protegido da mídia, fica com aqueles papos de sempre. Então o Corinthians realmente nunca vai ter vida fácil. E eu acho que é um duelo, para mim, equilibrado, de duas equipes que estão tentando se reconstruir. O Inter estava muito mal no Campeonato Gaúcho, perdendo de todo mundo, se recuperou, já está na semifinal agora, vem melhorando muito. Entrou o Edenilson no time, ex-Corinthians, melhorou o time. O Wendel tá jogando no meio muitas vezes, como o Oswaldo pôs ele uma vez contra o próprio Inter, né? Pela primeira vez ali na arena. O Antônio Carlos tá usando o Wendel na maioria dos jogos no meio também. E aí o D'Alessandro voltou também, dá um pouco de qualidade pro time. Era dúvida pra quarta, mas treinou também. Então acho que é um duelo bem, pra mim, bem parelho, assim. Eu não consigo enxergar de verdade favoritismo em nenhum dos lados. Esse negócio de maior rivalidade interestadual eu copiei de jornalistas gaúchos que eu sigo no Twitter, que todos estão falando sobre isso lá em Porto Alegre. Aqui em São Paulo não ouvi, pelo menos por enquanto, ninguém falando sobre isso. E daí o que eu pensei? O Corinthians tem um poder tão grande, do tamanho da torcida, o número de títulos, a corintianidade, né, o orgulho que o torcedor do Corinthians tem pelo clube, que acaba dando essa... Não sei se é inveja, não sei o que é dos outros torcedores. Essa dimensão, velho. Porque, ó, você pergunta pro palmeirense, maior rival, Corinthians, São Paulino, Corinthians, Santista, Corinthians, Bugrino, Corinthians, Ponte Pretano, Corinthians, Flamenguista, Corinthians, fora do Rio, claro, Vascaíno, quero ganhar do Corinthians, Atlético Mineiro, quero ganhar do Corinthians. Então acho que o Internacional é entrar na fila porque é mais um, não acho que é maior rivalidade, não, acho que o Corinthians fora de São Paulo... Não sei se é o Internacional, pode ser pela época, mas historicamente eu não diria que é a maior rivalidade. Eu tô pensando assim, eu acho que se for colocar historicamente, né, não contando só de 10 anos pra cá, 15 anos pra cá, não colocaria o Internacional como grande rival, até porque o Corinthians nunca ligou muito para Internacional, era mais Rio, São Paulo, sentido, Corinthians e Flamengo, Corinthians e Vasco. Tem um rival que é o Palmeiras, só, histórico. Rival é o Palmeiras. Não, agora... eu digo fora de São Paulo. Agora, fora de São Paulo, o Corinthians nunca teve um rival escolhido assim, não. Nem o Flamengo. Os clubes antigamente tinham uma relação melhor, as torcidas tinham uma relação melhor do que tem ultimamente. A questão do Internacional pro corintiano vem de 2007.
de 2007 para cá, o Corinthians não esquece. O ano passado, aquele time ridículo do Corinthians, que conseguiu ficar fora do G19, o jogo do Corinthians foi aquele 1-0 contra o Internacional. O Corinthians não queria ganhar aquele jogo. Porque assim, queria rebaixar o Internacional. Porque não esquece a palhaçada que foi Goiás e Internacional. Enfim, fora o choro ridículo naquela final de 2009, como se a bola... Reclamaram de coisas absurdas, assim. Em 2005 não dá pra discutir, brincadeira da parte, foi um pênalti escandaloso. Agora, a choradeira, essa coisa que o Vessone lembrou bem. Imagina o seguinte, o corintiano torce contra o Palmeiras, o flamenguista contra o Vasco. Você imagina o corintiano saindo às ruas para comemorar o rebaixamento do time da Bahia, ou do Rio Grande do Sul, ou de Curitiba? O Inter caiu e eu não vi nenhuma festa na Paulista. Né? Rebaixamento do Corinthians, o corintiano não esquece, entendeu? Então, assim, eu tenho para mim o maior rival do Corinthians hoje fora de São Paulo. Até porque o Corinthians é muito maior que o Inter, não dá nem para comparar. Ô, Vessone, a gente não combina nada no podcast, nada é combinado antes, e isso eu tô falando de verdade, não tô brincando, nada é combinado, e só que o Vessone é impressionante que é uma enciclopédia ambulante, por isso eu vou pegar o Vessone e fazer 2 perguntas pra você, Vessone, vamos ver se você sabe. Pela Copa do Brasil, jogando no estádio Beira-Rio, o Corinthians nunca perdeu para o Internacional. Você, Rodrigo Vessone, sabe qual o retrospecto deste confronto pela Copa do Brasil no Beira-Rio? Eu acho que são dois empates, porque em 92 o Corinthians foi eliminado pelo Inter, mas a derrota foi no Pacaembu por 4-0. 2009 não ganhou na final? Não, foi 2-2. Porque o Alexandre entrou... O Alexandre hoje no Palmeiras entrou e fez os 2 gols, empatou o jogo, mas que precisava fazer 5, então já era pro Inter. Mas em 92 o Corinthians perdeu de 4-0 no Pacaembu, e na volta acho que empatou, mesmo ganhou de 1-0, mas aí a derrota tinha sido tão grande no Pacaembu que não teve jeito. E quantas vezes o Corinthians encarou o Internacional em jogos pela Copa do Brasil, hein, Teleco? Foram 4 jogos, com 4 gols do Corinthians, 6 gols do Inter. Uma vitória do Corinthians e uma vitória do Inter. Caramba. A vitória do Corinthians foi em 2009 e na volta foi um empate em 2-2. Vocês iam se dar muito bem, Vessone e Teleco, se fossem jogar agora, neste momento, Game do Timão. Porque lá no Game do Timão, no Almanac do Timão, tem um super quiz da história do confronto Corinthians Internacional. Você pode testar os seus conhecimentos. Já vi que o Vessone... quando jogar esse game do Timão de Corinthians e Internacional vai se dar muito bem, o Teleco também vai se dar muito bem, e tem outros assuntos, claro, todos relacionados à história do Corinthians. No caso de hoje é o confronto entre Corinthians e Internacional, porque é o assunto do podcast Timão desta semana. Mas você baixando o Game do Timão, você vai saber tudo sobre a história do Corinthians e fazer muitos pontos, porque você vai estar competindo com mais corintianos de todo o canto do mundo, né? O corintiano baixa o Game do Timão no celular, no smartphone, enfim, e joga para testar os seus conhecimentos sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista. Baixa o Almanac do Timão, que lá tem toda a história do Corinthians, almanac que é auditado, criado, pensado pelo grande historiador Celso Unzelt, e baixe também o Game do Timão, que daí você pode colocar os seus conhecimentos em prática. Tá bom, Márcio Ramos? Essa é boa, hein? Boa dica do podcast Timão pra galera. Eu, por exemplo, não sabia desses números passados pelo Teleco, tampouco pelos números passados pelo Rodrigo Vessone, Morcegão. Eu tô contigo. Acho que essa do Almanac Timão do Celso Unzelt é show de bola, isso... A gente não precisa nem ficar batendo nessa tecla aqui, que é chovendo molhado. E quando o Teleco, na abertura, no destaque dele, disse assim... E aí, se você puder, ajuda aí, Teleco. O Corinthians tem tantas vitórias, acho que são 38, sei lá. Contra 20, eu não lembro. Sei que 31 contra 22, meu senhor. Isso. Aí não dá para falar que o time é rival, o time é freguês. Mas lá no Sul, eles entendem que o Corinthians é o maior rival. E como é gostoso saber que todas as equipes desse Brasil todo entendem que o Corinthians é o maior rival deles. Aí me remete a dizer o seguinte: Corinthians é diferente de tudo. Ame ou odeie. Eu amo. Então, Belo, bota na conta de quem quiser aí. Na nossa nunca, Belo. Márcio Ramos. Agora, depois do Internacional, antes
Eu digo do jogo ida e volta, né? Do placar dos 180 minutos. Mas depois da partida no Beira-Rio, haverá um clássico regional, Corinthians e São Paulo e Corinthians, o primeiro jogo no Morumbi e o segundo na Arena Corinthians em Itaquera. Esse é rival paulista e rival paulistano. Não é o maior rival, porque eu acho que nós 5 concordamos que o grande rival do Corinthians é o Palmeiras, mas é um dos grandes rivais e o rival que o Corinthians não conseguiu ganhar na fase de grupos, Maércio, porque ganhou do Santos, ganhou do Palmeiras, mas acabou empatando com o São Paulo com aquele gol do Maicon lá que não devia ter tomado, mas enfim, o que você acha dessa semifinal que acabou caindo no colo do Corinthians, Maércio? Então, mas contra o Palmeiras foi na nossa arena, contra o Santos foi na nossa arena e contra o São Paulo foi no Morumbi. São Paulo terá que decidir na nossa arena. Acho que não tem para ninguém. Acho que esse ano é do Corinthians. É uma coisa emblemática assim, Belo. Vitão, Vessone, Teleco, quem nos acompanha aqui no podcast Irmão. Acho que é um ano do Corinthians daqueles... E hoje me permita, Belo, gravando e participando do Timão Universitário do nosso Vitor Guedes, eu disse exatamente o seguinte: é um Corinthians tão pragmático e tão ruim quanto o do Tite de 2012. O time do Tite de 2012, que foi campeão invicto na Libertadores, você ia para um Pacaembu, você assistia o jogo do Corinthians, era 1-0, vai embora porque não vai acontecer mais nada. Até tem um pouquinho de emoção, como a defesa do Cássio, como foi contra o Santos em 2012, quando o Neymar marcou e depois o Danilo acabou empatando. Um pouquinho de emoção, mas nesse sentido, de sofrimento. Acho que o Corinthians desse ano... Também. Esse não dá para esquecer. Aquela festa do Paulinho no Alambrado, eu estava pertinho ali. Eu queria ser aquele cara lá do Alambrado. Mas, voltando, Belo, acho que é um Corinthians talhado para ser campeão paulista. Estou botando fé nisso. Acho que o São Paulo dançou em pegar o timão. E que bom que seja assim, porque vai também perder para o Corinthians, como aconteceu com o Santos e com o Palmeiras. O Santos, aliás, é a quinta força. O Belo quer chamar os caras, você quer falar, fica quieto, Vitão. Pode falar, Vitão, pode falar que eu deixo. Fala, eu fui cornetado por muitos corintianos, como o Maércio Ramos, que é corintiano, eu sou um cara equilibrado, ele é corintiano. Quem corneta, vocês são os caras do Twitter aí, ó. Então, eu fui cornetado porque eu disse no começo do campeonato, quando o São Paulo contratou o Prato e mais um jogador que eu me esqueço agora, que era a briga com o São Paulo para ver quem era a quarta força, porque Palmeiras e Santos estavam à frente. E ainda eu acho o time do Palmeiras e do Santos melhor que o do Corinthians, enfim, eu acho que do São Paulo tem um ataque, tem mais jogadores, mas o Corinthians tem uma defesa mais sólida. Mas a certeza que eu tenho hoje é que o Santos é a quinta força, né? Isso eu posso falar, chupa Santos. Não, quinta não, quarta, não. Se são 4... Não, a Ponte Preta classificou, né? O Santos é o quinto colocado do Campeonato Paulista. E eu não tô tão otimista quanto o Maércio, mas eu espero que seja campeão. Mas é óbvio que a final, que não é a final dos sonhos, né? No começo você pensa em ser legal ganhar do Palmeiras e tal. Mas eu que nasci em 77 e que tenho um filho chamado Basílio, ia ser muito legal 40 anos depois, uma final Corinthians e Ponte Preta, hein? E eles que não usam aquela segunda camisa, a primeira camisa ridícula que inventaram, que usem a preta e branca tradicional, uma final Corinthians e Ponte 40 anos depois ia ser uma coisa de outro, enfim, ia ser uma final muito, muito legal. Imagina só, Vitão, você no estádio... Imagina, eu quero comprar ingresso Basílio agora, né? Você no estádio, 40 anos depois, Corinthians e Ponte... Chuta a bola na trave, bate não sei quem lá, Ángel Romero entra e chuta, será o novo pé de anjo, o novo Basílio, Vitor Guedes. Mas aí eu paro a fábrica, eu não vou ter um filho e botar Ángel, eu paro no Basílio. Aí eu faço vasectomia, se isso acontecer, mas comemoraria o gol. O Vitão lembrou aí do lance dos 40 anos, que se o Corinthians passar e a Ponte passar, pro Corinthians, na verdade, caso ele vá à final, de qualquer forma vai ser um jogo histórico, porque ou vai marcar os 40 anos de 77, ou vai marcar os 100 anos do derby, né? Que vai completar agora, se não me engano, em maio. E aí se falou muito nisso naquele jogo do primeiro turno, que era para garantir ali um fato ali antes do brasileiro, tal, porque era a única chance confirmada. Mas se acontecer também aos 100 anos do derby. Então, de qualquer forma, para o Corinthians vai ser realmente histórico se ele chegar na final. E um detalhe, né? São
97 jogos até agora na Arena. Com o jogo do Inter e a semifinal, 99. A final do Paulista, caso o Corinthians chegue, será o 100º jogo da Arena. Então imagine o tamanho desse jogo, uma decisão sendo o 100º jogo da Arena. Só a diferença é que se for o Palmeiras vai ser o primeiro jogo, se for... Ou ainda tem chance de o Corinthians passar o Palmeiras? Tem chance ainda? Tem chance porque tem 3 pontos de diferença, né? Então se o Palmeiras ganhar um e perder outro, né? E o Corinthians ganhar os dois. Isso. Teria que ser 2 empates, né? Não sei como tá. Se for 2 empates faz menos ainda, se for verdade. E o Corinthians ganha os 2, fica 6 pontos contra 2 pontos. Daí tira 4, passa 1, verdade. Verdade, Teleco. Então tem chance de, mesmo contra o Palmeiras, decidir em casa. Enfim, Teleco, sobre Corinthians e São Paulo no Morumbi, jogo da fase de grupos 1-1, aquele gol do Jô. O São Paulo é um time que, assim como o Corinthians, tem técnico novo. Assim como o Corinthians está se montando durante o campeonato, a grande diferença, a frase não é minha, a ideia não é minha, eu estou copiando um monte de gente que já falou isso, é que o Carille começou a arrumar o time pela defesa e o Rogério Ceni começou a arrumar o time pelo ataque. Mas você acha que há um equilíbrio ou algum dos dois está à frente do outro, Teleco? Bem, tá aí, né? Clássico sempre é difícil qualquer prognóstico, mas o seguinte, o São Paulo jogou muito desfalcado contra o Corinthians nesse jogo, que foi 1-1 também, né? Então, certamente vai ser mais difícil. O Corinthians também jogou muito desfalcado, jogou sem o Fagner com o Léo Príncipe na lateral só, aí já é muito desfalcado. E o Romero, então, cara? Sem o Romero. Mas esse cara decide, o Teleco. De vez em quando ele decide. Não dá pra jogar no lixo, né? Que nem a Sandra de Sá fala, joga fora no lixo. De vez em quando ele decide. O Léo Príncipe não decide nunca, né, Teleco? Ele decidiu pro São Paulo, né? Mas o que acontece? Eu não diria nem que o Carille começou a arrumar pela defesa, né? O estilo aí, de jogo que eles fizeram. O que foi, Teleco? O estilo de jogo, né, que o Carille montou é de ataque constante à bola, né? E eu não tô aqui. O pessoal se preocupa mais com a. Fica quieto. Bem, quem tá sofrendo sou eu, né, Vitão? O cara não consegue falar, Vitão. Cala a boca, Vitão. Fala aí, Teleco. Então, aí ataca muito a bola, né? Falta ainda movimentação aos homens de frente para ser um grande time, como foi o Corinthians da reta final de 2015. Parece muito mais o Corinthians de 2011. E eu acho que o Corinthians ele tem se esforçado muito nos grandes jogos. Acho que vai se esforçar de novo. Deu uma certa caída nesse jogo que foi no Morumbi. Não atacou tanto a bola como em outros jogos. E eu acho que o Corinthians empata no Morumbi e vence na Arena Corinthians. Ô, Vitor Guedes, um questionário para você com 3 alternativas. Sandra de Sá, Tracy Chapman ou Whoopi Goldberg? Olha, depende por quê. Whoopi Goldberg é da vovozona, né? De Ghost. Sandra de Sá... A vovozona é o outro cara, é um homem, rapaz. Enfim. Não tira a inocência do Vitão, que ele achou que era mulher. Futebol, mas... Vitão. Eu confundi. Se atenha ao futebol, Vitão. Enfim, é mudança de hábito, né? Isso, eu prefiro Sandra de Sá. Melhorei? Vou resposta polida. Você não vai cantar Papai Tristeza, morcegão? Vitão, o Belo, toca o programa, o Vitão fica 5 minutos sem falar. Dia 20 de abril agora, 20 de abril, nesse mês, daqui a 10, 9, 8 dias, depende de quando você estiver ouvindo o podcast, dia 20 de abril, na loja Poderoso Timão de São Bernardo do Campo, a volta do multicampeão Danilo, a volta do maestro Danilo, a volta do decisivo Danilo. Danilo está de volta, ele que já começou a treinar lá no Parque Ecológico do Tietê, lá no CT Joaquim Grava, começou a treinar com bola, deve voltar ao time do Corinthians no Campeonato Brasileiro, estará presente na Poderoso Timão do Shopping de São Bernardo, o São Bernardo Plaza, na Avenida Rotary, número 624, loja 1057. Dia 20 de abril,
às 8 da noite, o Danilo vai conversar com você. E você que é ouvinte do Podcast Timão, como sempre, não poderia ficar fora dessa. E você tem privilégios. Você ouvinte apoiador do Podcast Timão, você que entrou lá no apoia.se/Podcast Timão, apoia-se/Podcast Timão, vai ganhar um super kit do Corinthians entregue pelas mãos de Zidanilo, o Danilo da Fiel, que estará lá no dia 20 de abril, às 20 horas. Dia 20 às 20 horas, o camisa 20 do Corinthians estará lá. E o apoiador do Podcast Timão, além de ter aquele tratamento VIP que você já está acostumado, vai passar na frente da fila para tirar uma foto com o Danilo, não precisa ficar junto com a galera, e ainda vai ganhar um super kit da loja Poderoso Timão do Shopping São Bernardo. Recado para você que quer um programa legal no dia 20, que quer encontrar o seu ídolo, e ainda mais o Danilo, né, que passou por apuros, está de volta, e vai ser o primeiro encontro do Danilo com a fiel torcida, por isso o Podcast Timão não poderia ficar fora dessa. Um recado aqui pro ouvinte do Podcast Timão e principalmente para o apoiador que entrar no apoia-se/Podcast Timão. Marco Belo, galera aí que tá escutando a gente agora. Cara, sempre com novidades, né? Agora, Poderoso Timão aqui de São Bernardo, do Shopping Plaza, vai receber o retorno do grande Danilo, tá? Você que é fanzaço do Danilo, acompanha a carreira desse grande craque. O cara representou a nossa camisa, né? Então, ó, dia 20 de abril, às 20 horas, Avenida Rotary 624, São Bernardo do Campo. Poderoso Timão, São Bernardo do Campo. Entre em contato para maiores informações no telefone 421-3654. Cara, vem fazer uma visita, vem pra cá. Você que é do ABC, corre pra cá, liga pra gente. São vagas limitadas, tá? Você sabe que é shopping, então shopping é diferente. A gente tem apenas 250 vagas, então vem pra cá, liga pra gente, entre em contato. Nós vamos estar aqui pra te atender e pra poder dar a maior atenção pra você, torcedor corintiano, pra você corintiana. Vai Corinthians! Um abraço para vocês e vem fazer uma visita aqui e conhecer essa loja que tá sensacional. Pra gente finalizar esse programa de hoje, o jogo de quarta-feira, antes do jogo de sábado ou de domingo, sei lá, ainda não saiu no momento da gravação o dia do jogo Corinthians e São Paulo, mas o jogo de quarta-feira entre Internacional e Corinthians, a gente começou a falar dele no início do programa e agora no final, os famosos e já tradicionais palpites dos integrantes do Podcast Timão. Eu vou começar, assumo o risco, meu palpite 0-0, Inter e Corinthians no estádio Beira-Rio. Teleco Press. Corinthians 2, Internacional 1. Vitor Guedes, tô anotando, hein? 1-1. 1-1. Rodrigo Vessone. 1-1. 1-1. E Maércio Ramos. Para alegria de Andréa Mantovani no Twitter, mesmo palpite do Vitão, 1-1. 1-1. Então Vessone, Vitão e Maércio 1-1. Teleco 2-1 pro Corinthians. E eu 0-0. 4 integrantes apostando em empate, hein? Será que isso quer dizer alguma coisa? Mas enfim, só saberemos depois do jogo de quarta-feira. O empate é bom e a vitória do Corinthians é melhor ainda. Um abraço, Maércio Ramos, que estará lá em São Bernardo, hein? Maércio Ramos estará em São Bernardo. Procure o Maércio Ramos, que ele vai estar, não sei se escondido de todo mundo, atrás do balcão, Nunca. ou se vai estar abraçando o Danilo. Depende do humor, depende do mood, como diria então. Vitor Guedes. Bata asas, então. A única identidade oculta é do nosso Teleco. Estarei com o Danilo com o maior prazer do mundo. Danilo, que para mim é um dos principais ídolos do Corinthians, inesquecível, e que só por não ter participado de uma partida beneficente, não é o caso, desculpa, não participou de uma partida festiva do São Paulo, vestindo a camisa do São Paulo, jogando no Corinthians, isso é respeito ao time do povo. Abraço, Belo. Tô batendo asa! Valeu, Maércio. Valeu, Rodrigo Vessone. Até a próxima. Até, abraço. Valeu, Vitor Guedes. Aquele abraço, vamos preparando o DVD. Valeu, Teleco.
Um abraço a todos e vai, Corinthians. Podcast.